Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e agora em formato podcast. Em 4 anos, Ruben Amorim revolucionou o futebol do Sporting com títulos e valorização de jogadores. O futuro imediato é uma incógnita, mas nesta edição vamos tentar perceber em que medida é que os Leões estão preparados para perder aquele que é considerado um dos melhores treinadores portugueses da atualidade. Este será o tema para a segunda parte deste Jogo Económico. Neste primeiro tempo, vamos falar da Liga Portuguesa enquanto potenciador de mercado fora das Big Five, o melhor potenciador de mercado fora das Big Five, como já vamos analisar, de um clube alemão que nunca mais poderá ser chamado de Leverkusen, mas também do Vitória de Guimarães, enquanto potencial de valorização do mais recente internacional português. Vamos assim para a análise neste hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e para essa e outras análises neste programa contamos com a presença do Jorge Faria de Sousa. Muito obrigado, Jorge, pela presença neste Jogo Económico. E vamos então partir para o hat-trick. O primeiro número é o 42 milhões de euros, que é precisamente a valorização de Viktor Gyökeres desde que chegou ao Sporting, e desta valorização constam também outros jogadores, como o João Neves, médio do Benfica. Estes são jogadores que se destacam aqui claramente entre os futebolistas que mais valorizaram esta temporada. Gyökeres, por exemplo, está numa posição privilegiada porque só tem à sua frente 2 jogadores que atuam nas Big Five e, portanto, é o jogador que mais valoriza na Europa fora das Big Five. Este é, de facto, um potencial tremendo, deve-se sobretudo ao Sporting, clube que o contratou e que o soube descobrir, ou a Liga Portuguesa também tem aqui alguma responsabilidade nesta valorização, Jorge? Antes de mais cumprimentar-te a dizer, saudar todos os que nos estão a seguir. Eu acho que, logicamente, foi muito importante o papel do Sporting, o bom scouting que é feito. Já o tenho vindo a dizer, eu acho que a única forma de sobrevivência dos 3 grandes, e até se quisermos incluir o Braga, é ter uma boa rede de scouting, gente competente e que possa, de facto, identificar talento e depois, além do scouting e deste tipo de transferências, também ter continuidade na aposta na formação. E basta olhar para os exemplos de Sporting, Benfica e até no Porto, com o caso mais recente de Francisco de Conceição e a sua afirmação na equipa principal, acho que são bons exemplos. Neste caso, estamos a falar de um jogador que estava no Championship. Eu acho que a própria escolha do jogador foi muito importante, porque eu não tenho dúvidas que depois de fazer, se a memória não me falha, 22 golos e 10 assistências no Coventry, de resto foi muito importante na luta pela subida à Premier League. Acabaram por perder depois nas grandes penalidades na final do play-off no Wembley frente ao Luton, mas eu acho que olhando para essa época no segundo escalão do futebol inglês, obviamente que teria mercado. Ele já tinha passado pelo Brighton também, tinha passado pelo futebol alemão, mas a verdade é que nunca tinha tido este sucesso, senão no Coventry, nestas 3 épocas sensivelmente que passou ao serviço do clube que ainda milita no Championship. E portanto, terminada aquela temporada onde estiveram na luta até ao fim, e olhando para estes números que tinha feito, naturalmente que iria ter mercado. Eu acho que pode ter tido... Mas é um mercado diferente. Mas agora, é um mercado diferente. Agora vai ter um mercado completamente claramente diferente. Agora, eu acho que foi importante a vontade e o papel do jogador, na medida em que, até porventura, admito que pudesse ter na Premier League, num clube que lutasse, por exemplo, pela manutenção, um contrato melhor ou de valores superiores do que aquele que tem no Sporting. Mas claramente o Sporting abriu-lhe outro tipo de portas. Jogou competições europeias, jogou Liga Europa, tem esta valorização absolutamente recorde, e está num clube que luta por títulos e com outro tipo de dimensão.
Para já não conquistou nada, é verdade, mas para já o Sporting depende apenas de si para se sagrar campeão nacional e já está na final da Taça de Portugal, e para isso contribuiu muito Víctor Gyökeres. E por isso é que referimos a importância de ter um bom scouting. É um jovem talento, um jogador que foi um investimento muito significativo, 20 milhões mais 4 por objetivos, se a memória não me falha, no que à transferência diz respeito, portanto um investimento significativo até mesmo para a realidade dos três grandes em Portugal, mas olhando o rendimento desportivo que tem tido e no impacto que teve na Liga Portuguesa, já o tenho vindo a dizer, é na minha opinião o jogador com maior impacto, ou uma das transferências com maior impacto na Liga Portuguesa nos últimos anos, e são 36 golos, 14 ou 15 assistências e, portanto, teve interferência direta em mais de 50 golos da equipa liderada por Ruben Amorim, e acredito que será inevitável. Não vai ter Campeonato da Europa, porque a Suécia não se qualificou, mas olhando para a época que fez ao serviço do Sporting, claramente eu acredito que irá ter mercado. Tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e admito que não seja difícil voltar à Inglaterra, mas agora para um clube na Premier League que lute por títulos, e há vários clubes onde eu acho que poderia encaixar, no United, Arsenal, Chelsea. Eu diria que só no City é que teria mais dificuldade, porque está Haaland, mas eu acho que seria um jogador para ser uma boa opção para qualquer um desses emblemas. Diria que os sportinguistas preferem que fique mais um ano. E que eventualmente jogue a Liga dos Campeões. E vamos falar precisamente de campeões neste segundo número do Hat-Trick. Vamos falar do Bayer Leverkusen, um triunfo antecipado no campeonato, um campeão em abril na Bundesliga, vê-se com frequência, mas não no Bayer Leverkusen. O segundo número deste Hat-Trick é o 160 milhões, que é precisamente a valorização do plantel do Bayer Leverkusen desde o início da temporada até agora. Foi claramente a equipa que mais valorizou nesta liga, que é uma das Big Five. O Leverkusen, que era apelidado pelos rivais por Neverkusen, esteve várias vezes à porta do título, com possibilidades de conquistar o título. A verdade é que conseguiu esta temporada com uma vantagem absolutamente demolidora em relação ao eterno super candidato Bayern de Munique. E de facto temos aqui a Bundesliga com uma oportunidade de se abrir mais em termos daquilo que é o leque de candidatos ao título, não se tornar numa liga com um gigante e depois com uma série de clubes que podem ali importunar ou fazer umas cócegas ao Bayern de vez em quando. Bem, em primeiro lugar, assistimos a um momento histórico. Foram 120 anos à espera por este primeiro título de campeão. Embora já na última época o Dortmund não foi campeão no Signal Iduna Park porque não quis. Porque não quis. Porque bastava até, se a memória não me falha, bastava empatar ou vencer o jogo e acabou por perder na última jornada em casa, e o Bayern de Munique acabou por ser campeão depois de uma época muito negativa, Sim. até depois de demissões na sua estrutura para o futebol e tudo mais. Foi um campeão triste. Sim, foi um campeão muito pouco celebrado. A verdade é que o Leverkusen foi globalmente a melhor equipa. É curioso, aliás, perceber e observarmos o comunicado do Bayern de Munique depois do título de Leverkusen, dizendo que foi um título absolutamente justo da melhor equipa que praticou o melhor futebol. E depois há muito mérito de quem dirige o futebol do Leverkusen. Estamos a falar de uma valorização muito significativa, 160 milhões. É evidente que há jogadores que são craques absolutos, e Wirtz para mim é uma das grandes figuras desta equipa, mas há outros jogadores que foram transferências relativamente baratas. O caso de Grimaldo, que chega em fim de contrato proveniente do Benfica, o próprio Boniface, que chega e faz uma época absolutamente extraordinária. Conseguiu remeter para o banco Patrick Schick, por exemplo, que tinha vindo a ser muito importante nos últimos anos no Leverkusen, Frimpong, e portanto é claramente uma equipa em que investiu, é verdade, mas não investiu assim tanto. Fez já algumas transferências a rondar os 15, 20 milhões de euros, mas neste momento os jogadores que compõem este plantel claramente que se valorizaram, e eu acho que é benéfico, obviamente, para qualquer campeonato
poder ter várias equipas a discutir o título. Na última temporada o Bayern discutiu até ao fim com o Borussia Dortmund, como eu dizia há pouco. Eu acho que esta temporada o domínio foi absoluto do Leverkusen e eu acho que foi um dia que vai ficar para a história. E já vamos voltar a falar do Leverkusen neste jogo económico, lá mais para a terceira parte. Fechamos este hat-trick com o valor de 4,2 milhões de euros, que é precisamente a valorização de Jota Silva, o avançado Jota Silva, desde que chegou ao Vitória de Guimarães. E de facto, Jorge, temos aqui um jogador que foi uma excelente contratação, veio por um valor absolutamente simbólico a partir do Casa Pia, que é uma equipa que tem de facto conseguido transferir bons jogadores nos últimos tempos, mas de facto o Vitória, ao contrário de outros valores que tem conseguido aportar ao seu plantel, conseguiu valorizar este ao ponto de o levar inclusivamente à seleção nacional. Seria importante, de facto, que o Vitória conseguisse fazer isto mais vezes, com mais jogadores, para ser... E nós falamos muitas vezes do Vitória aqui no hat-trick, mas seria importante que eles, de facto, dessem alguma continuidade para que tivéssemos aqui um clube também com potencial para valorizar o passe de alguns jogadores do futebol português. Sim, eu já o tenho vindo a dizer. Parece-me que a maior dificuldade do Vitória Sport Clube é a questão da estabilidade, quer no que a equipa técnica diz respeito, mas mesmo em termos diretivos, é um clube com muitas eleições e pouco espaçadas no tempo. E portanto, eu acho que essa estabilidade seria importante e, sobretudo, ter um projeto desportivo. Ainda recentemente, deste aqui o exemplo, de facto, o Vitória teve muitos treinadores, por exemplo, esta época, se contarmos com o João Aroso, que foi treinador interino, são 4 treinadores e estão a fazer uma época absolutamente extraordinária sob a liderança agora de Álvaro Pacheco. E o Jota acho que é um dos bons jogadores que compõem o plantel, mas é bom recordar que, dadas as dificuldades financeiras do Vitória Sport Clube, tem vindo a ver sair jogadores muito importantes. Olhamos agora para o André Almeida, que joga no Valência, mas ainda agora no mercado de inverno viu sair André Silva, que era um jogador muito importante, e parece-me inevitável que, olhando para essas condicionantes financeiras com as quais o Vitória tem vivido nos últimos anos, e essas dificuldades financeiras e de tesouraria, acho que será inevitável que o Jota deverá ser transferido, e acho que será uma das novelas do próximo mercado de transferência. Acho que é um jogador que serve de exemplo, porque há poucos anos jogava nas competições distritais da Associação de Futebol do Porto, chega depois ao Casa Pia, agora no Vitória Sport Clube, até chegar à porta da seleção e estrear-se pela seleção nacional, mas está de facto a fazer uma época absolutamente brilhante. São 15 golos, 7 assistências ao serviço do Vitória Sport Clube. É a grande figura dos vimaranenses. Agora, eu acho que, olhando para essas circunstâncias e olhando para as características do Jota, acho que encaixaria em qualquer um dos três grandes. Pode eventualmente dar-se uma transferência desse género ao nível interno, o Jota poder dar um salto para um dos 3 clubes que lutam por títulos, ou então o mais provável é até que suscite interesse também de clubes de outras ligas. Espero que, quando tomar a decisão, decida também em termos desportivos e não só em termos financeiros, porque eu acho que é um grande talento do futebol português. Agora, a mérito pela forma como o Jota se valorizou, há muito mérito, obviamente, do Vitória, porque na altura preconizou uma transferência de 190 mil euros do Casa Pia para o Vitória, e hoje já tem um valor de mercado de 5 milhões de euros. Eu acredito que se poderá fazer uma transferência a rondar os 10 milhões de euros. E Jorge, muito rapidamente, até que ponto é que seria importante que este jogador continuasse a evoluir em Portugal para ganhar títulos, para se calhar até cimentar a sua posição na seleção? Eu acho que seria uma excelente opção, e acho que seria um jogador que, neste momento, olhando para o rendimento que tem tido no Vitória, acho que teria lugar, ou pelo menos lutava pela titularidade com os jogadores que compõem o plantel dos 3 grandes. Obviamente que, indo para um dos 3 grandes, iria ter competições europeias. O Vitória Sport Clube está na luta pelas competições europeias, naturalmente, mas vai jogar provavelmente Conference League. Veremos, porque o terceiro lugar não está fechado e também ainda não está fechada a final da Taça de Portugal no dia em que estamos a gravar.
mas eu diria que jogar competições europeias, nomeadamente Liga dos Campeões, e jogar em clubes que lutassem por títulos, obviamente que daria ainda saltos mais significativos na sua própria valorização, seria uma experiência diferente e com essa valorização iria conseguir provavelmente até um contrato superior do que vai conseguir neste momento, mas veremos quais é que serão os clubes que entram na corrida pelo Jota. Eu acredito que vai haver interesse também dos três grandes no avançado português. Muito bem. Jorge, vamos para a segunda parte deste jogo económico e vamos precisamente falar de um dos três grandes na segunda parte deste programa. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Seja qual for o desfecho desta temporada, Ruben Amorim já marcou em definitivo esta nova fase do futebol do Sporting, com boas escolhas que valorizaram os cofres dos Leões. Em breve vai saber qual o futuro de um dos melhores treinadores portugueses da atualidade, mas nesta edição vamos antever como será o Sporting sem Ruben Amorim na estrutura. Damos por isso as boas-vindas ao economista António José Duarte, é uma presença assídua neste jogo económico. Muito obrigado, António, pela presença neste programa. Nós também merecemos aqui um exercício de especulação de vez em quando, não são todas as semanas, felizmente, mas esta semana damos-nos ao luxo de fazer aqui um exercício de especulação relativamente àquilo que vai ser o futuro próximo, o futuro do Sporting. Não se sabe se será próximo ou não. Com a eventual saída de Ruben Amorim, naturalmente muda o paradigma do Sporting relativamente àquilo, pelo menos, que foram os últimos 4 anos. A pergunta que faço, António, é: o Sporting está preparado para perder Ruben Amorim? Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado por esta oportunidade de regressar aqui à antena convosco. Eu acho que é muito difícil a uma organização, seja ela desportiva ou não, perder alguém ou antecipar a perda de alguém que a marcou de forma tão significativa no período em que essa pessoa, neste caso o treinador Ruben Amorim, esteve e está ao comando do Sporting. Em circunstâncias extraordinariamente difíceis, importa recordar que Ruben Amorim inicia a sua carreira de treinador no Sporting, ou inicia, neste caso, as funções como treinador no Sporting, num período onde surge uma pandemia, onde o Sporting acaba por ser campeão em circunstâncias extraordinárias e com um plantel basicamente feito à base de jovens. António, e com investimento altíssimo na altura, e com daí também algumas reticências exatamente, relativamente àquilo que aliás, poderia ser exatamente, esta aposta seja, no Ruben Amorim. No Ruben Amorim, aliás, todos nós nos recordamos do tema do pagamento do preço da cláusula do Ruben Amorim dos ao 10 Sporting milhões. de Braga, dos 10 milhões. Portanto, ou seja, nenhuma organização está preparada, ou quer estar preparada, digamos assim, para o facto de no dia a seguir não contar com alguém que tem sido de facto um estratega na forma de construir a equipa, de tirar pressão à equipa, de uma forma muito objetiva, transmitir sempre uma mensagem de muita serenidade, independentemente do resultado. O Ruben Amorim já passou por grandes vitórias e por momentos menos bons à frente do Sporting, e eu não lhe conheço, e eu creio que ninguém lhe conhecerá, nenhuma reação desportivamente mais negativa. E isto é de saudar numa indústria que nem sempre pauta, digamos assim, as reações pelo mesmo nível, digamos assim, certo, de resposta. E eu creio que aqui chegado, de facto, nós olhamos hoje para estes 4 anos de Ruben Amorim à frente do Sporting e vemos uma valorização significativa do plantel, mas mais do que isso, vemos uma valorização da ligação do adepto ao clube. Isso é notório sempre que o Sporting joga em casa, nós passarmos na zona do Campo Grande 2, 3, 4 horas antes e verificamos aquilo hoje no Sporting que víamos antes no Benfica, quando o Benfica jogava em casa e passávamos ali na zona do Alto dos Moinhos,
horas antes, muito convívio, e o Sporting muitas vezes o jogo começava e não se via ninguém cá fora. E hoje essa ligação do adepto ao clube tem muito, digamos assim, o cunho do Rubén Amorim. Mais do que um treinador, mais do que um líder dentro e fora do balneário, eu creio que o Sporting não está, como não estará nenhuma organização, preparado para deixar de ter a pessoa Rubén Amorim, que tem de facto guiado o Sporting nos últimos anos por uma linha condutora que o distingue, de facto, do ponto de vista desportivo e pessoal no sentido de relacionamento entre os pares, de uma forma que é de saudar, independentemente dos adeptos poderem ser do Sporting, do Benfica ou do Porto, ou de qualquer outro clube. E eu acho que isso, de facto, é talvez o mais importante nesta relação umbilical que o Rubén Amorim foi criando com os adeptos do Sporting e com o Sporting como um todo. Muito bem, e introduzo também o Jorge Faria de Sousa nesta conversa. Jorge, de facto temos aqui um treinador que tem marcado, de facto, este passado recente do Sporting, que são já mais de 4 anos à frente do clube de Alvalade, com muito sucesso, como disse o António, de facto, praticamente sem oscilações de humor ou qualquer tipo de manifestação de antidesportivismo, que é algo que vemos muitas vezes no futebol português. Como é que se consegue colmatar a saída de um treinador que de facto tem sido uma mais-valia para o Sporting? Antes de mais, cumprimentar o António e agradecer a disponibilidade para voltar a estar connosco. Eu acho que o António já contextualizou, mas é bom recordar que Rubén Amorim é o segundo treinador da história do Sporting com o maior número de jogos. São 4 títulos, com a possibilidade de ainda nesta temporada somar mais 2. Está na luta pelo campeonato, está na final da Taça de Portugal. São muitos jogadores que foram rentabilizados e potenciados pelo treinador e pela sua equipa técnica, e isto tem muita importância. Recordar aqui Mateus Nunes, Nuno Mendes, o próprio Pedro Porro, e portanto foram vários, o Manuel Ugarte. Foram vários os casos, para não irmos ao plantel atual, porque no plantel atual há vários jogadores que entraram no Sporting pela mão de Rubén Amorim e do diretor desportivo Hugo Viana, e que hoje claramente têm um valor de mercado muito superior àquele que do momento em que tinham sido contratados. As vendas ascendem a 300 milhões de euros. As vendas já ultrapassam o volume de 300 milhões de euros. E, portanto, olhando para a competência que tem, até para o pormenor, na forma como comunica, acho que de certa forma veio revolucionar o futebol português. É certo que das 4 temporadas, a última época não ficou aquém das expectativas, não foram atingidos os objetivos. O Sporting não conseguiu estar este ano na Liga dos Campeões e não discutiu títulos, que no final do dia é o que importa para um clube da dimensão e com a história do Sporting Clube Portugal. Mas sobretudo me parece que há dois fatores que são determinantes. É verdade que Rubén Amorim e a sua competência, a sua equipa técnica ajudaram o Sporting em todos estes aspectos que referi há pouco, mas também o Sporting lhe deu a oportunidade a um jovem treinador, na altura com muitas dúvidas sobre si, e a verdade é que o Sporting, Hugo Viana e Frederico Varandas têm o mérito de ter apostado neste jovem treinador. Foi na altura uma jogada de muito risco, até olhando não só ao valor, mas ao contexto e ao ambiente que se vivia em Alvalade na altura, com muita contestação dos adeptos. Foi uma jogada de enorme risco, e eu acho que o Sporting conseguiu com que houvesse hoje uma ligação muito forte entre os adeptos e o próprio Rubén Amorim. Houve adeptos que revoltaram ao clube. O Sporting está com uma média de assistências também superior, mas isso também é importante, a forma como a equipa joga. É certo que não vale títulos, mas é a melhor equipa a praticar futebol neste momento, e ao longo desta temporada foi a equipa mais consistente ao longo da época. Em toda a temporada foi a equipa que melhor futebol jogou, na minha opinião. Agora há um fator também muito importante, que foi o próprio Rubén Amorim. Na minha opinião, é hoje melhor treinador do que quando chegou ao Sporting. E observamos está mais isso, preparado. Acho que está claramente mais preparado. Acho que vemos isso na forma como prepara cada jogo, na forma como hoje faz substituições. A equipa, às vezes, no início, parecia-me que às vezes, quando mexia, a equipa ficava algo em característica. Hoje
quando mexe, acaba por... um treinador não acerta sempre, mas em grande parte das vezes mexe bem. E também nesse aspecto eu acho que ele próprio, enquanto treinador, é hoje muito melhor treinador do que quando chegou ao Sporting. E portanto, eu olhando para o trabalho que fez no Sporting, a forma como rentabilizou ativos, pôs o Sporting a um nível competitivo superior, voltou a apostar na formação, voltou a olhar o Sporting para o mercado interno, e casos de jogadores como Nuno Santos, como Pedro Gonçalves, o Ugarte, são casos, acho, paradigmáticos disto que estou a dizer. Acho, obviamente, será sempre difícil substituir Ruben Amorim por tudo o que tem feito ao serviço do Sporting. Mas, de facto, António, temos aqui uma situação que está relacionada com muito daquilo que foi o mercado antes de Ruben Amorim chegar, e há muitos sportinguistas que ainda se lembram da tal época em que chegaram alguns valores ao Sporting que não vieram acrescentar absolutamente nada. Depois, com o Ruben Amorim, tudo mudou. Podem os sportinguistas estar aqui um pouco receosos de que se volte ali um bocadinho à estaca zero relativamente àquilo que era a organização pré-Ruben Amorim no Sporting? Permita-me destacar aqui dois momentos, e eu não, obviamente, como começaste bem, eu quero acreditar que o Ruben Amorim não está tão perto de ser Alvalade Estamos quanto se só a diz. fazer um Com exercício certeza, de com certeza. especulação. É só mera especulação, António. Mera especulação, Temos com direito a certeza. Não, isso não, também. temos direito, como disseste bem no princípio, mas é um cenário que temos que colocar em cima da mesa, Claro. atendendo aos desafios e à Até para preponderância para que se o perceber treinador vai ter. exatamente os desafios organizacionais que se Organizacionais. colocam a um clube como o Sporting. Neste caso, o Sporting poderia ser outro Eu, clube. eu acho que há aqui um aspecto que nós também que é indissociável. Há um Sporting em 2018 e há um Sporting em 2024. Do ponto de vista da organização, do ponto de vista de estabilidade financeira, o Jorge dizia agora uma coisa extraordinária. O Sporting não foi à Liga dos Campeões este ano e ninguém ouviu nenhuma pressão em janeiro que o Sporting tinha que vender jogadores. Coisa que, se formos olhar, não estou com isto a dizer que o Sporting se pode dar ao luxo de estar muitos anos sem ir à Liga dos Campeões, não, isso é essencial para o equilíbrio financeiro de uma equipa em Portugal, mas o Sporting tem hoje uma estrutura equilibrada do ponto de vista financeiro que lhe permite, de facto, olhar como olhou no mercado de verão para um jogador cujas dúvidas eram algumas, mas o Sporting não teve problemas em chegar à Inglaterra e despender 20 milhões de euros para o Coventry e para ir buscar o Gyökeres. Ou ir à Itália buscar aquele que foi o melhor recuperador de bolas da Série A na época anterior. Exatamente, na época anterior. Ou seja, é algo que nós não estamos habituados a ver, digamos assim, no Sporting. Estávamos habituados a ver isto noutros clubes, nomeadamente no Benfica e no caso do Futebol Clube do Porto, mais no mercado da América Latina, mas o Sporting de facto começa a conseguir introduzir experiência com a juventude, que no fundo é a base de sucesso de todas as equipas do futebol europeu. Alguma experiência, vejamos agora o Bayer Leverkusen, alguma experiência e muitos jovens, campeão da Bundesliga, e assim sucessivamente o Real Madrid. Com certeza que depois isto tem uma dimensão galáctica em função daquilo que é a projeção das equipas. Não estou, obviamente, a comparar o Sporting com o Real Madrid ou o Bayer Leverkusen, não é nada disso, mas na projeção, digamos assim, daquilo que nós conseguimos ter, é evidente que a dimensão da equipa do Sporting é hoje assente numa estrutura de equilíbrio que penso que deverá deixar, digamos assim, de uma forma muito objetiva, tranquilo que, ao mesmo tempo, uma organização não pode depender de uma só pessoa. Ou seja, se é verdade que é indissociável o sucesso que o Sporting já teve à presença do seu treinador e à sua capacidade de organização, o Sporting tem, de facto, um largo passado. Todos nós dizíamos, bom, o Mário Jardel, quando deixar o Sporting não vai conseguir marcar golos. E conseguimos sempre arranjar exemplos desses no passado, o Benfica com o Jonas e o Porto com o Falcão e com o Hulk. E as equipas, as organizações reinventam-se. Portanto,
Eu acho que, acima de Regeneram-se. tudo, não pode haver uma dependência, não há uma dependência daquela pessoa. Há, sim, na minha perspectiva, um enorme reconhecimento. Não tenho dúvidas nenhumas que o Ruben Amorim terá um lugar na história do Sporting. Termine ele a ligação ao Sporting quando decidir terminar e da forma que termine, não é isso que está aqui, obviamente, em causa. Mas, de facto, o Sporting vai continuar e vai conseguir encontrar uma solução quando for o momento dessa solução. E com certeza que os jovens que hoje estão na academia a ser trabalhados e a ser, no fundo, puxados para a equipa principal, vão surgir novos jovens, vão surgir novas apostas, e isto, de facto, é um ciclo que, se estivermos hipoteticamente a falar que está próximo do seu fim, os ciclos são isto. Há um momento a partir do qual se fecha e é importante, de facto, todos nós gostaríamos que o Cristiano Ronaldo continuasse no Sporting todos estes anos, mas não foi possível. O seu ciclo até foi muito curto e diria que se fechou no dia da inauguração do estádio de Alvalade, Exatamente. naquela célebre arrancada do lado esquerdo. Foi aí que o Ronaldo encerrou o seu ciclo em Alvalade, foi muito rápido, foi, digamos que, um jogo apenas. No Mas fundo, são os muita ciclos. gente percebeu no final desse jogo que Cristiano Ronaldo Sim, provavelmente já não não seria estaria ali visto na com semana seguinte, com a camisola do exatamente. Sporting. Portanto, por isso, eu percebo, compreendo, mas acho que, de facto, as organizações também não podem depender, e não dependem, de uma pessoa, e com certeza que o Sporting estará grato ao Ruben Amorim quando o Ruben Amorim decidir que é o momento de terminar a sua ligação com o Sporting. Enquanto isso não acontece, utilizando aqui um pouco a expressão do Jorge, importa desfrutar dessa ligação e perceber e vivenciar essa experiência, digamos assim, que de facto também não é muito comum, apraz-me reconhecer, termos, digamos que, porque olhando para os últimos 4 anos do Sporting, o Sporting não está hoje à beira de conseguir o tetra. Ou seja, seria fácil o Sporting ter 4 vitórias consecutivas. Então o Sporting em 4 anos apenas ganhou uma vez e em todo este percurso é unânime, de facto, esta relação adepto-treinador. E isso eu acho que, de facto, mostra muito da identidade e da construção desta identidade, que no fundo é um dos grandes valores das organizações, sejam elas desportivas ou não, é a Uhum. ligação que têm dos seus clientes, neste caso adeptos, consigo próprios. O António falou aqui de vários aspectos que são muito interessantes, nomeadamente um caminho que tem vindo a ser feito em termos organizacionais, que naturalmente que não há caminhos que não voltem para trás, mas digamos que está definida uma rota, estão definidos mecanismos até em termos de gestão desportiva que, enfim, dificilmente não serão seguidos nos próximos anos, pelo menos se mantiver esta direção. Saberá o Sporting conseguir poderá o Sporting conseguir encontrar ao longo dos próximos anos, com o Amorim ou não, o caminho do equilíbrio em termos daquilo que são as vendas e de conseguir sempre aqui alguns bons resultados para não estar dependente dos dinheiros da Europa? Bom, em primeiro lugar, um clube com a história e dimensão do Sporting Clube Portugal nunca terminará quando sair um jogador ou um treinador ou um presidente. E, portanto, a história, obviamente, Ruben Amorim fica na história do Sporting por esta ligação, por tudo que eu acho que ele fez e bem, e mesmo depois pela forma como esta época, depois na última temporada, ter ficado aquém dos objetivos. A verdade é que este ano monta uma equipa competitiva e que irá discutir 2 títulos até ao final da temporada, e volta a reforçar, sendo a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Por outro lado, dizer que hoje o Sporting tem uma capacidade financeira que não tinha no início deste ciclo. O próprio Viana é hoje um diretor desportivo mais experiente do que no início. Acho que foram dados passos importantes em termos organizativos ao longo destes 4 anos que permitem ao Sporting encarar um hipotético início de novo ciclo com outra capacidade, além de que eu diria que neste momento, independentemente da luta pelo título, parece-me evidente que o Sporting tem no plantel, em primeiro lugar, muitos ativos que hoje têm uma valorização muito, muito significativa,
E, portanto, eu acho que o Sporting fará sempre encaixes financeiros importantes. Por outro lado, eu diria que os dois primeiros lugares estão praticamente fechados. Eu diria que o Futebol Clube do Porto dificilmente chegará ao segundo lugar e, portanto, ao que tudo indica, pelo menos uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no novo formato, a valer 100 milhões, ou próximo disso, diria que estão praticamente garantidas. E, portanto, para o futuro, o Sporting, pelo menos para a próxima época, garante a partir daí, e se for campeão, obviamente que garante essa participação direta, garante um encaixe financeiro muito, muito significativo. Depois, para o futuro, olhando para uma hipotética saída de Ruben Amorim, acho que é importantíssimo enquadrar a escolha do treinador no projeto desportivo, ou seja, continuidade na aposta da formação, ter um bom scouting que identifique talento relativamente jovem que possa ser potenciado e mais à frente rentabilizado com rendimento desportivo. E eu acho que o Sporting nunca fará uma revolução. Se olharmos para estas 4 temporadas, tem sido 1, 2, 3 jogadores do plantel, ou 2 jogadores importantes e relevantes por temporada, sensivelmente. E, portanto, nunca desfaz um plantel. E isso será também importante, essa estabilidade também no que ao plantel diz respeito, independentemente de haver ou não uma hipotética mudança no comando técnico, acho que será importante essa estabilidade também. Muito bem, isto daria tema para muito mais do que 20 minutos. António José Duarte, muito obrigado pela presença neste Obrigado. jogo económico. Aceito desde já o convite para vir ao nosso programa para discutir estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Partimos agora para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. Jorge, esta semana trazes aqui 2 escolhas como número. Vamos falar do número 4 para falar da instabilidade que continua a reinar no plantel do Futebol Clube do Porto. Sim, é o que tem sido noticiado nas últimas horas e de resto confirmado por Sérgio Conceição em conferência de imprensa. São mais 4 jogadores sob a alçada, aliás, a treinar à parte. Não sabemos se com processo disciplinar e sob a alçada disciplinar do clube ou não. Mas o que é facto é que Jorge Sanchez, Ivan Raime, André Franco e Tony Martínez estão a treinar à parte do plantel e, portanto, provavelmente nem jogarão na meia-final da Taça de Portugal. Um Porto que ainda no último fim de semana voltou a perder pontos frente ao Famalicão em casa e é quase inédito perder pontos em 3 jogos consecutivos. Um Porto que mais uma vez viu um jogador expulso e isto também diz muito do que é a instabilidade emocional do próprio plantel, numa fase em que sabemos que irão vir aproximando-nos a passos largos das eleições. Com um desfecho imprevisível. Eu diria que Pinto da Costa pela primeira vez tem um opositor que o está a obrigar a fazer campanha, numa altura também que alegadamente o Porto pode estar sob a alçada do fair play financeiro da UEFA, e até com uma possível multa, uma coima a ser decretada ao Futebol Clube do Porto, e portanto, independentemente de quem ganhe, eu acho que vai ter vários desafios pela frente. Conhecemos as circunstâncias de tesouraria do Futebol Clube do Porto e as dificuldades financeiras que tem vindo a ter, mas diria que neste momento também esta conjuntura com eleições a meio da temporada tem sido prejudicial para o próprio plantel. E de facto estamos aqui quase a falar de uma tempestade perfeita para o Futebol Clube do Porto, tendo em conta tudo aquilo que se está a preparar em termos desportivos, em termos de mudança, de provável mudança de cadeiras, como já referiste. Esta data para as eleições foi bem pensada, ou não haveria aqui grande alternativa. É que se o Futebol Clube do Porto, por exemplo, estivesse a lutar por títulos nesta altura, e que está, pela Taça de Portugal, mas se estivesse a lutar por um título mais significativo como a Liga, por exemplo, seria muito difícil que um plantel conseguisse aguentar este nível de pressão. Teria que estar muito bem blindado, não é? Sim, eu diria que, e não conhecendo os estatutos do Futebol Clube do Porto naturalmente, eu acho que não é benéfico para nenhum clube, sobretudo quando se está numa fase determinante da temporada, não é benéfico que hajam atos eleitorais nesse período. Eu diria que
o mais normal seria esperar pelo fim da temporada para realizar as eleições. Agora acho que tem tido, na minha opinião, tem tido um impacto muito significativo, até a própria instabilidade, perceber, havendo esta incerteza de quem vencerá, perceber se Sérgio Conceição continua ou não, ele que está no último ano de contrato com o Futebol Clube do Porto, e portanto eu acho que neste momento há muitas incertezas, mas sobretudo muitos desafios para quem quer que ganhe poder voltar a ter o Futebol Clube do Porto na próxima época a lutar por títulos. O protagonista desta semana, a tua escolha é precisamente o Bayer Leverkusen. Já falámos do Bayer Leverkusen na primeira parte, mas aqui querias dar mais algum ênfase, sobretudo àqueles que são os grandes protagonistas deste enorme feito deste clube alemão. Sim, eu começaria por Xabi Alonso, porque pega no comando técnico do Leverkusen numa altura em que estava abaixo da linha d'água, consegue levá-lo às competições europeias e esta época acaba por ser campeão alemão. São 43 jogos sem qualquer derrota. É um clube que, na minha opinião, é um dos grandes favoritos a vencer a Liga Europa. Venceu, de resto, na primeira mão o West Ham e, portanto, à partida estará, venceu 2-0 e, portanto, eu diria que deu um passo importante para estar na meia-final da Liga Europa. Vai estar na final da Taça da Alemanha e com grandes possibilidades de vencer, uma vez que irá defrontar o Kaiserslautern da segunda divisão, numa edição muito especial da Taça da Alemanha, mas há muito mérito para Xabi Alonso, para o diretor desportivo, e depois evidentemente que há jogadores que se destacam, Grimaldo e Frimpong, os dois laterais desta equipa, o próprio Wirtz e o Boniface, que eu diria que em termos ofensivos são os jogadores mais importantes da equipa, e são dois jogadores que eu acho que vai valer a pena acompanhar. Wirtz, aliás, tenho alguma curiosidade de perceber qual é que será o seu rendimento no Campeonato da Europa ao serviço da seleção alemã, mas sobretudo destacar este Leverkusen porque fizeram história. Está a ser uma época extraordinária, volto a recordar, 43 jogos sem conhecer o sabor da derrota para todas as competições, mas sobretudo para os adeptos que esperaram 120 anos por este título. Não deixa de ser curioso nesta gestão de Leverkusen, que há cerca de 20 anos que não vende nenhum jogador a Bayern de Munique, e isto pode dar aqui parte da explicação. Exatamente. Jorge, auf Wiedersehen, e voltas para a semana com mais análise neste jogo económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas.